Na tua experiência, Alex, na tua opinião, a identificação do consumidor, que diferença ela faz no resultado? Qual é o benefício para o varejista? Bom, ali primeiro você tira todo o feeling, né? Você começa a trabalhar com dados. A gente ouve muito falar de dados, né? Mas como é que tangibiliza isso na prática, né? Exato, É uma coisa distante, parece. Tomar decisões baseadas em dados. exato. Mas é tão simples quanto um cadastro, às Tão vezes, simples né? quanto o cadastro. Esse passo a passo, essa jornada que a gente tem que basicamente levar ao cliente. Não adianta eu chegar simplesmente mostrar lá aqueles dashboards bonitos, aqueles painéis, aqueles gráficos que vai chamar a atenção de qualquer gestor. Mas para chegar naqueles indicadores, quem eu tenho que engajar no processo todo? E aí entra uma outra questão, Polly, que é a questão da cultura. Você fazer um básico bem feito, você primeiro tem que ter uma cultura também pré-estabelecida. Então, vou dar um exemplo aqui claro. Para a gente, obviamente, não adianta você, beleza, identifiquei que está faltando eu identificar o cliente lá no momento da venda. Eu criei uma campanha, né, para que eu possa atrair esse cliente trocar o dado por um benefício. E depois alguém vai ter que executar isso lá na ponta, que são os vendedores, os atendentes, o caixa. Então você descer toda essa informação, você estabelecer uma comunicação para todo mundo que está envolvido, me parece simples, mas fazer isso, né, no dia a dia é um grande desafio. Quanto a gente vê aí no mercado de marcas que investem milhões, né, em publicidade, em projetos, e aí lá na ponta acontece um problema, que às vezes é uma falta de alinhamento, que às vezes é uma situação comportamental. Então o nosso desafio ali é justamente olhar essa cadeia toda dentro da loja. Quando a gente fala de benefício, eu tendo, por exemplo, né, o fato da informação do cliente, eu começo a ser muito mais assertivo nas minhas decisões. Porque geralmente, quando você olha qual é o perfil de cliente da sua loja, e a gente teve essa experiência, por exemplo, de olhar o perfil de clientes, perguntar para o gerente, para os envolvidos, qual é o perfil dessa loja, nessa região que você está. E aí ele fala, um perfil, quando a gente vai olhar os dados, é totalmente diferente. E, além disso, você identificar as oportunidades. Olha um case bem legal. O simples fato de eu ter informação certa do cliente, em um outro lojista, nós identificamos que a faixa etária de clientes que tinham o melhor ticket médio era acima de 55 anos. Olha só, era um público que consumia legal e não era o público da loja, Na teoria. na teoria, né? Mas o dado mostrava uma oportunidade. E por que não buscar esse público que consome bem? Então, quando você começa a olhar, né, o benefício que traz, né, você ter essa informação muito bem estruturada, você consegue daí direcionar. E tem uma coisa que engaja pessoas: resultado. Quando você consegue engajar a galera no resultado, quando o vendedor lá na ponta ele percebe que se ele colocar a informação correta, né, Isso volta para ele? volta para ele, né, e aí a gente fala de cultura. Porque o que a gente mais vê na loja é o seguinte: a galera reúne o time de vendas e fala assim, olha, pessoal, vamos lá, tem que vender mais. Se isso Tá, resolvesse, beleza. E daí, né? e aí, como que eu faço? Então você começar a democratizar um pouco mais, né, essa informação. Então, esse alinhamento, né, de fazer um básico bem feito, depois de você começar a ver os benefícios que você tem com isso, e aí depois você transformar isso em resultados, deixar o time perceber que o resultado foi devido a isso. E é um efeito que não para, é um ciclo que você depois coloca em uma outra área. Se você olhar, por exemplo, para a parte de produtos, de compras, acaba sendo a mesma coisa.